Olá, gente! Me chamo Clarissa e esse é... Hoje eu vim falar de um filme em anime com um nome muito complicado chamado Okami Kodomi no Ami to Yuki. Simplificando, Ami Yuki, Crianças Lobos. Podia ser mais simples, né? Mas japonês é difícil. Sim, a história é sobre, como diz no nome, Crianças Lobos. Mas não é assim tão simples. Nós primeiro somos apresentados a Hana, uma universitária que em uma das aulas acaba prestando atenção no rapaz que está prestando mais atenção na aula do que os seus colegas. Mas ele ao mesmo tempo não tem nenhum material. Quando termina a aula, ela vai atrás dele para dar o material da aula, caderno, esse tipo de coisas. E quer questionar porque ele não tem esse material. Mas no final das contas, ele acaba recusando tudo. E ela começa a insistir atrás dele, acaba descobrindo que ele não tem nada a ver com a faculdade, só estava assistindo a aula porque achava interessante. E com isso eles acabam se envolvendo de uma forma romântica e indo morar juntos. Nesse tempo que eles moram juntos, acaba nascendo a primeira filha deles, a Ami. E nesse tempo, antes disso, o rapaz, Okami, vocês estão olhando pra aqui é porque eu tenho pescas, tá, gente? Eu nem gravo sem pesca, não dá pra gravar sem pesca. Mas sim, o pai das crianças, Okami, acaba revelando a Hana que ele é um rapaz lobo. Ou seja, ele pode se transformar num lobo, tipo um lobisomem. Mas ele tem total controle sobre as coisas. E aí, quando nasce a primeira filha deles, a Ami, que significa a neve, porque no dia que eles nasceram, no dia que ela nasce está nevando muito, ela também é uma meio lobo, a menininha. E aí eles têm uma vida muito bonitinha, ele trabalha, ela cuida da casa e cuida da filha. E logo depois vem o segundo filho, Yuki, que nasce muito fraquinho em relação à irmã, que é super danadinha. O problema é que logo quando Yuki ainda é um bebezinho de colo e Ami está dando os primeiros passinhos, o pai, Okami, acaba morrendo de uma forma muito banal. E aí com isso, nossa querida mãe, Hana, fica com dois filhos meio lobos que não sabem se controlar direito, pois eles são só bebês e tendo que cuidar de tudo sozinha. Como ela tinha uma reserva de dinheiro, ela passa muito tempo cuidando deles só em casa, tendo todo o tempo, mas ela se vê em vários problemas, tipo, a primeira vez que o filho fica muito doente, acaba passando mal, ela se vê em relação, leva ele pro veterinário porque ele está em forma de lobo, mas ou leva ele para uma clínica pediátrica. E aí, no meio de todos esses dilemas, o pessoal do prédio onde ela mora acaba denunciando a eles, assistentes sociais, que eles têm filhos que nunca foram pra escola, nunca foi numa emergência, nem nunca tomaram vacinas. Quando ela se vê forçada a ter que relacionar com a vida, ela resolve fugir para Ontario. E ela acaba comprando uma casa com o dinheiro que ainda resta, bem afastado. Mas ao mesmo tempo, quando ela vai morar lá, ela acaba sendo abraçada pela comunidade, que acaba ajudando ela a plantar, a cuidar da casa, entre outras coisas. E ao mesmo tempo nós vemos a evolução de Ami, que é uma loba nata, ela quer se transformar o tempo todo e a mãe tem que controlar isso da filha. E Yuki, que é fraquinho e ao mesmo tempo detesta tudo de lobos. Até que o momento que ele vai com a mãe, quando ela encontra o primeiro emprego, visitar uma local da reserva, que é onde eles moram perto, que tem um último lobo daquela área preso. E ele acha aquela vida selvagem fantástica. E nessa mesma época que Yuki começa a ver coisas interessantes na vida selvagem, a irmã dele, Ami, começa a querer ser como uma criança normal da idade dela, começa a querer ir pra escola e viver tudo normal como as outras crianças da comunidade que ela vê.
Então ela começa a ir pra escola e o irmão começa a ver o que é interessante na floresta. É uma história de pais e filhos, no caso, mãe e os 2 filhos. Eu achei interessante uma história pra você ver com sua mãe ou sua família toda. Eu me emocionei muito com a história, achei muito bonita. Tem um cenário lindo no meio da floresta. Tem uma história sobre crescimento, sobre escolhas da vida. E eu achei simplesmente lindo. Então fica a dica, quem quiser assistir uma boa animação bonita e com uma boa história. Akame Kodomi mo Emichu Yumi, ou seja, Ame Yuki, Crianças Lobos. これはお母さんとお父さん、そして私たち兄弟の物語。お母さんとお父さんは大学で出会い、恋に落ちました。もっと早く見せるべきだった。花、俺が何に見える？これが私たち家族の秘密の始まりでした。雪の日に生まれたから雪にしよう。じゃあ弟は雨だね。優しい子になってほしい。大きくなるまで見守ってやろう。みんなとはちょっと変わった私たち家族。狼ってどうしていつも悪者なの？時をかける少女サマーウォーズの細田守監督がこの夏日本中を笑顔にします。雪、雨、行くよ。狼子供の雨と雪。 Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal e até a próxima. Bye, bye!